no trajeto da entrada da igreja até o terceiro banco onde eu sentei, Deus já revelou a palavra. Eu fiquei muito admirado, fiquei muito alegre com a ação poderosa de Deus. E nesta noite, desde a semana passada, essa semana inteira, eu só fui confirmando aquilo que Deus trabalhou no meu coração, confirmando na palavra, e Deus foi falando. E esta noite, a palavra de Deus que me foi revelada, eu vou falar de Jesus. Jesus. Falar de Jesus. Deus me falou, me deu o texto, e essa semana me ministrou, e eu concluí essa palavra que eu vou ministrar nesta noite, ontem à tarde. Ontem à tarde. Eu agradeço a oportunidade, estou apreensivo de estar aqui, né, irmão Marcos? Mas muito alegre porque eu gosto de falar de Jesus, porque Jesus é quem transforma situações. Nós estamos falando de pessoas que estão retirando as vidas. A ciência, a medicina, a psicologia, os medicamentos são muito importantes, mas tem coisas que só a mão poderosa de Deus, tem coisas que só a ação poderosa de Deus consegue alcançar. Então eu queria um vídeo. Cada vez mais lentos são os passos de Jesus naquela longa estrada em Jerusalém. Cansado, ferido, machucado, humilhado, não há palavras que descrevam esse quadro de horror. Naquela rua empoeirada vão as marcas da cruz. Seu sangue escreve a história de um Deus de amor. Não há quem o ajude. Muitos fogem, muitos choram. Seu olhar quase se apaga, mas ele segue, não para. As mãos, os pés, os cravos a ferir seu corpo à cruz. A dor, a coroa que ele usou, Jesus pagou. Foi tudo por amor. Seu perfeito sacrifício trouxe graça e perdão a mim. Eu jamais irei compreender sua angústia e seu sofrer. Foi por mim que ele se entregou.
do sacrifício trouxe graça e perdão. Isaías 53, a partir do versículo 3 diz: foi desprezado e rejeitado, homem de dores, que conhece o sofrimento mais profundo. Demos as costas para ele e desviamos o olhar. Ele foi desprezado e não nos importamos. Apesar disso, foram as nossas enfermidades que ele tomou sobre si. Apesar disso, foram as nossas enfermidades que ele tomou sobre si, e foram as nossas doenças que passaram sobre ele. Pensamos que o seu sofrimento era castigo de Deus, castigo por sua culpa, mas ele foi ferido por causa da nossa rebeldia e esmagado por causa de nossos pecados. Sofreu castigo para que fôssemos restaurados, e recebeu açoites para que fôssemos curados. Todos nós nos desviamos como ovelhas, deixamos os caminhos de Deus para seguir os nossos caminhos. E, no entanto, o Senhor fez cair sobre ele os pecados de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não disse uma só palavra. Foi levado como cordeiro para o matadouro, como ovelha muda diante dos tosqueadores. Não abriu a boca. Feche seus olhos em nome de Jesus. Oh Deus, a Tua palavra nesta noite, Senhor, tem um motivo principal, Pai. É que vidas sejam salvas. Oh Deus, é que almas sejam resgatadas. É que vidas sejam arrancadas dos momentos de tribulação. É que vidas sejam saqueadas do inferno e colocadas no caminho da salvação. Deus, eu sou limitado, Pai, mas a ação poderosa do Teu Espírito, a ação poderosa do Senhor, um toque que está neste momento pela ação do Teu Espírito, é suficiente para convencer os corações e as mentes do grande Deus, do grande Salvador Jesus Cristo e de todas as ações que Ele fez por nossas vidas. Amém. Amém. Glória a Deus. Como eu falei, o Senhor falou ao meu coração, o Espírito Santo, no domingo passado, em falar sobre Jesus. E falar sobre Jesus, a gente pode ter definições da história, definições de teólogos, mas eu queria falar de Jesus também sobre a definição que Ele fez sobre nossas vidas. Quem Ele é, quem Jesus é. A palavra de Deus em Lucas capítulo 2 fala que Jesus, Ele nasceu na cidade de Davi, e que Ele nasceu hoje como Salvador, que Ele é o Cristo, que Ele é o Senhor, e que Ele veio para resgatar nossas vidas do pecado, de uma condenação que já estava certa para as nossas vidas. Quem Ele é? E eu fiquei imaginando, o texto fala que Ele nasceu como Salvador, Ele nasceu para nos resgatar, mas eu comecei a ver para a minha vida que sem Jesus, sem a caminhada junto com Jesus, quantas situações eu vivenciei que não conseguiria passar adiante se não fosse a ação de Jesus Cristo. Para mim, Jesus Cristo é um Salvador segundo a teologia, mas é alguém que sempre estendeu a mão para me erguer de onde eu estava em sofrimento. Se nesta noite, meu irmão, minha irmã, se nesta noite tem alguma coisa que está afligindo o seu coração, se tem alguma coisa que está dificultando sua caminhada, se está dificultando o seu raciocínio, sua mente, se seu pensamento está conturbado por diversas coisas que não são boas, a ação poderosa de Deus através de Jesus Cristo está disposto nessa noite pela ação do Espírito Santo. Se nós começarmos a falar sobre Jesus Cristo,
nós vamos falar o que Ele fez pela humanidade. E a palavra de Deus, ela deixa claro que muitas coisas, com a vinda de Jesus Cristo, como a encarnação de Jesus Cristo, com o grande amor que Deus tem por nossas vidas, que nos concedeu que Jesus Cristo estivesse aqui na terra, vivendo como homem e nos alcançando com uma salvação que nenhum outro consegue nos alcançar. Não há nenhum outro homem que consiga entregar a salvação adquirida através de Jesus Cristo. E Atos capítulo 4, versículo 12 diz: não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devemos ser salvos. Só Jesus Cristo. Esse Jesus que se entregou por toda a humanidade. Deus lá dos céus observou toda a humanidade. Não havia condições de sermos salvos. Não havia condições de adentrarmos aos céus. Existia separação, e o Marcos ministrou isso na escola dominical. Existia uma barreira muito grande que nos separava de Deus, que nos separava dos céus, que nos separava da vida eterna. E a ação de Jesus Cristo oportunizou toda a humanidade de ser alcançado pela salvação. João capítulo 14, versículo 6, e respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim. Quem é Jesus? Jesus é o único acesso à ação salvadora. Jesus Cristo é o único que nos dá acesso aos céus e à vida eterna. E a gente falando de Jesus Cristo que conquistou a salvação. Salvação é algo muito grande. Salvação é algo em que você retira alguém de uma situação que não havia solução. Salvar é isso. Você está morrendo e alguém vai lá e retira da morte. E no caso aqui é da morte eterna. Não há ninguém, a não ser Jesus Cristo, que nos deu a oportunidade de sermos salvos e direito à vida eterna. E essa semana eu deixei um caderno lá na estante, aí Deus falava comigo, eu passava lá no caderno e escrevia, porque chega com os cabelos brancos, a memória já vai escrever. E Deus começou a ministrar e disse: e o que é que eu posso fazer por você e por todos nós? O que é que Jesus pode fazer por mim e por vocês? E Deus trouxe o texto de Hebreus capítulo 2, versículo 18, que ele diz: porque, tendo em vista que ele mesmo sofreu quando tentado, e ele é capaz de socorrer aqueles que também estão sendo tentados. Meus irmãos, quando você está em sofrimento, quando você está em dificuldade, Jesus Cristo entende, Jesus Cristo sente, porque Ele passou por esses momentos, Ele passou por essa dor, Ele passou por toda a tribulação que foi prestes à sua morte. Ele apanhou, Ele foi injustiçado, Ele foi deveras atribulado. Ele não queria passar por aquele momento, mas em obediência a Deus ele passou. Então, quando você está em sofrimento, quando você está sendo tentado, quando você está sendo atribulado, Jesus Cristo consegue entender o que você está sentindo. Aleluia. Se você está passando por um momento difícil, Jesus Cristo está entendendo. Ele está dizendo para você o seguinte: eu sei o que você está sentindo. Eu sei o que você está passando. Eu já senti essa dor. Eu já passei por esse momento. Seria fácil, como Deus, ele passar por toda essa situação. Mas a palavra de Deus diz que Jesus Cristo não passou como Deus. Jesus Cristo passou por aqueles momentos como homem. Então ele sentiu
todas as dores de um homem, ele sentiu todas as dores de um ser humano. Então ele entende a sua dificuldade. Quando você está chorando, Jesus Cristo está chorando. Quando você está em dificuldade, Jesus Cristo sente o que você está sentindo. E a palavra de Deus, tremendamente abençoadora, em Mateus capítulo 11, versículo 28 a 30, ele diz: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Tristeza, opressão, cansaço, derrotas, insucessos, vontade de morrer, problemas familiares, desesperança, sem rumo. A palavra de Deus nesta noite, em Mateus capítulo 11, a partir do versículo 28, diz: vinde a mim, vinde a mim, vinde a mim. Jesus Cristo é especialista em trabalhar no sofrimento. Jesus Cristo é especialista em resgatar situações difíceis ou situações impossíveis. Jesus Cristo está dizendo nesta noite a você: vinde a mim. Vinde a mim. Aí você pode estar perguntando: quanto custa isso? Quanto custa essa oportunidade de estar na presença de Deus, da ação de Jesus Cristo, e eu ser resgatado de todas essas situações? O preço foi pago. O preço foi pago, e é pela graça. A palavra de Deus em Efésios capítulo 2, versículo 8 diz: porque pela graça sois salvos, por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. É de graça. Embora seja pela graça, mas não foi de graça, porque Jesus pagou um alto preço. A lei nos separava de Deus, a lei nos separava da salvação, mas Jesus Cristo, na ação na cruz, no sofrimento na cruz, na morte e na ressurreição, Ele nos concedeu e oportunizou entrarmos na graça. Romanos 10, 3, 24 diz: sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, justificado gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, pela morte de Jesus Cristo na cruz. Se você confessar com a sua boca que Jesus Cristo é o Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Romanos 10, 9. A graça, Jesus Cristo já pagou o preço. A palavra de Deus em Romanos está dizendo que é só usufruirmos daquilo que Jesus Cristo já conquistou. É sinalizarmos que queremos e que precisamos de ser alcançados por essa graça. Hebreus capítulo 4, versículo 16 diz: cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Meus irmãos, não precisa ser perfeito, não precisa chegar aqui nesse altar sendo perfeito, não precisa retirar todas as dificuldades que você tem, não precisa se despir de todas as dificuldades que você tem. A presença de Deus, a ação da graça de Deus está à disposição para todo aquele que entende que necessita da ação de Deus. E a palavra de Deus em Hebreus 4,16 diz que a misericórdia do Senhor, a misericórdia conquistada através de Jesus Cristo, está em tempo oportuno. E esse tempo oportuno é hoje. Esse tempo oportuno é hoje. Aleluia.
Atos capítulo 15, versículo 11 diz: mas cremos que seremos salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo. Atos capítulo 15, versículo 11. Se nós reconhecermos Jesus Cristo como Salvador. Interessante que a palavra de Deus, ele fala, aí ele dá um adendo nessa palavra, ele diz, e declarar isso, e sinalizar isso. Então, quando nós temos o direito à graça, e essa graça não nos custa nada, já custou a Jesus Cristo, ele fala que nós precisamos aceitar ela e sinalizar que nós queremos essa ação de Jesus Cristo. Nós aceitamos esse Jesus como Salvador, aceitamos esse Jesus como aquele que é o único que nos pode conquistar a vida eterna. Mas precisamos sinalizar. É difícil sinalizarmos para Jesus: oh Jesus, eu estou aqui. Eu entendo que o sacrifício na cruz é para alcançar a minha vida. Eu entendo que o sacrifício de Jesus é para me conceder todas as virtudes que estar na presença de Deus pode me dar. Eu entendo que não há nenhuma salvação fora de Jesus Cristo. E eu declaro isso a todas as pessoas que possam ouvir. Aleluia. Aleluia. A palavra do Senhor fala no poder do Evangelho. A palavra de Deus, na ação de Jesus Cristo, fala no poder do Evangelho. Na ação de Jesus Cristo sobre nossas vidas. E o que é o Evangelho? Nós passamos pela graça, que nós somos oportunizados à graça, e a partir dessa aceitação da graça, nós adentramos as boas novas de Jesus Cristo. Evangelho vem do grego, que significa uma boa notícia, uma boa nova, uma boa mensagem, a chegada do reino dos céus. Aleluia. O Evangelho é algo tremendo. E Romanos capítulo 1, versículo 16 diz: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação. É o poder de Deus. É o poder de Deus. E ele fala que alcançou todas as pessoas do mundo, desde o judeu, do judeu até o grego e até chegar às nossas vidas. A salvação através do Evangelho poderoso de Jesus Cristo. Santo é o nosso Deus. E ele fala em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 18, que porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos, o poder de Deus. O poder de Deus. Eu estava falando com a Lucélia esta semana, o quanto Deus é bom. O quanto Deus surpreende as nossas vidas. E quem me conhece há 20 e poucos anos que caminho aqui, a gente já vivenciou situações muito complexas, muito difíceis. Talvez que você esteja vivenciando hoje. Vivenciar tristeza, vivenciar morte, vivenciar problema financeiro, vivenciar adversidades de relacionamento. Tudo isso eu vivenciei, meus irmãos. Mas graças a Deus que eu estou olhando isso como vitória, olhando que passou. Mas eu vivenciei isso. E a única atribuição que eu dou, que eu caminhei esse processo inteiro, é o que está dizendo aqui o texto de 1 Coríntios. Para que nós que somos salvos, o Evangelho é o poder de Deus. É o poder de Deus. Não tem nada que nós não possamos passar se nós estivermos com o poder de Deus.
Isso não quer dizer que nós não vamos passar dificuldades. De certeza passei algumas, mas Deus tem sido muito bom. Então o Evangelho para os outros, vocês devem ter escutado algumas pessoas aí fora, e eu vivencio um ambiente em que um médico crente ou cristão é difícil, não, são pouquíssimos. Até hoje tem mais, mas já teve menos. Então, é loucura mesmo. Eles não compreendem isso, não. Contudo, aos que receberam e aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Filhos de Deus. João capítulo 1, versículo 12. Aí você... E a partir dessa ação de Jesus Cristo, a partir da conquista da salvação em Jesus Cristo, o que é que nós conquistamos? O que é que cada um de nós conquistamos? A palavra de Deus, ele fala em paz na terra e fala em vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único, para que aquele que crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A vida passa muito rápido, meus irmãos. A vida passa rápido. Estava jogando futebol quarta-feira, eu digo, se eu tivesse 10 anos a menos, eu acho que eu jogaria mais. Mas já está pesado, já está difícil correr atrás da bola. Mas o tempo passa rápido. E nós temos que focar nossos olhos na vida eterna. Focar nossos olhos no outro momento que é eterno. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos para fazê-los prosperar e não para causar danos. Planos de dar a vocês esperança. Dar esperança. E um futuro. Jeremias 29, 11. A palavra do Senhor diz que a partir que nós atravessamos todo esse momento, conhecendo a Jesus Cristo, aceitando a graça que é concedida através de Jesus Cristo, adentrando o Evangelho, que é o poder de Deus, as benécias, a paz e a vida eterna serão consequências às nossas vidas. A esperança. Nós estamos passando por momentos difíceis. Nós estamos passando por situações em que pessoas estão retirando suas vidas. E, meus irmãos, eu fico triste com tudo isso. E cita-se alguns casos. Mas muitos outros casos, meus irmãos, a gente escuta falar que está pensando em suicídio. Muitos outros. Está muito ruim. Mas ainda tem a misericórdia de Deus, pastor. Poderia ser pior. Porque são muitas pessoas que expressam esse sentimento. Muitos. Mas a palavra do Senhor nesta noite, através de Jesus Cristo, nos remete à salvação. E a salvação que oportuniza Deus nesta noite, por ser tocado pela palavra de Deus. Deus falou ao meu coração, para relembrarmos quem é Jesus Cristo, o que Ele pode fazer, o que Ele está fazendo, e o que Ele pode fazer muito mais.